Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre altura, altitude e nível de voo. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, sempre tem uma camiseta com estampa de voo livre lá, beleza? Vamos falar sobre altura, altitude e nível de voo. E para isso, pega papel e caneta porque o treco é complexo. Vamos. Eu vou tentar debulhar aqui, trazer de uma maneira bem simples, porque também foi difícil para eu entender, tá? Vamos entrar eu vou falar algumas siglas aqui que são da aviação, que você não precisa guardar, mas é bom saber, tá? Vamos primeiro saber o que é a altura. A altura, ela está relacionada à distância que você está do chão, tá? Na aviação se chama de QFE, tá? E ela é feita através de sensor barométrico. Então, por exemplo, tem alguns vários que você decolou, ele zera automaticamente a altitude onde você estava e começa a medir a altura que você está do chão, tá? Então ele acaba dando para você essa altura que você está do solo, baseado nessa relação. Então você tem ali a altura do solo, vamos dizer, mas é feito de forma barométrica isso, tá? E daí, por exemplo, no XCTrack você vai ver como AGL, né? A altitude AGL é above the ground level, acima do nível do chão, beleza? Então essa é a altura. Então você decolou ali de uma rampa que está 300 metros de altura do nível do mar, então ele zerou ali. Você saiu, você está 300 acima aqui da rampa, né? E ele vai medindo isso acima da onde você decolou, a altura sobre a decolagem, vamos dizer assim. Se você perder da decolagem, ele vai mostrando ali de forma negativa. Existem vários, quer dizer, integrados que vão fazer outras leituras para te dar a sua altura com relação ao chão. A gente já chega lá com relação à altura GPS. Aliás, já vou falar dela. A altura GPS ela é calculada da seguinte forma: você carrega um mapa dentro do seu aparelho, esse mapa tem altimetria ali, tem as altitudes, e o aparelho ele vai usar suas coordenadas GPS, latitude e longitude, para imaginar, né, para achar onde você está e para dizer que altura que você está. Não é super preciso porque você está em movimento e você está também subindo e descendo o tempo inteiro, né, durante o voo. Então, e o GPS tem um certo erro, né? Os nossos aparelhos celulares eles pegam alguns satélites, não todos. Tem aparelhos que da Garmin, por exemplo, que eles têm antena que pegam mais satélites, aí vão ter mais precisão. Mas é mais ou menos assim a altura GPS, como ela é calculada. Aí você consegue, alguns aparelhos vão te mostrar a sua altura não só com relação à decolagem, mas sim com relação a todo o relevo que você estiver passando, né? Daí você tem essa leitura, né? Em vários mais simples você vai ter só a altura com relação à decolagem, tá? E se você esquecer, tem vários que zera sozinho e tem vários que se você esquecer de zerar, ele vai ficar dando um dado meio errado ali para você. Essa é a altura. Altitude vamos lá imaginar que você está aqui nesse platô, 900 metros, a sua rampa está 900 metros. E você subiu 1.500, decolou e subiu 1.500 aqui, certo? Então são esses 1.500 mais os 900. Só que isso se chama, essa sigla é a QNH. Só que assim, é uma leitura momentânea, porque é naquela região, baseado na pressão atmosférica daquele momento, daquele lugar. Não significa que lá na outra cidade, ou lá na praia, ou lá em qualquer outro lugar, vai estar dando um pouco de diferença, porque a pressão atmosférica varia, né? Por causa de baixa pressão, de alta pressão, varia, né?
Então dá uma pequena diferença de um lugar para o outro, mas voando no mesmo lugar, a altitude fica fidedigna porque vocês estão na mesma região onde está acontecendo o voo ali, certo? Então você tem já a altura, que é FE, você tem a altitude, que é NH. E aí a gente vai falar de nível de voo, que é o Flight Level, que é baseado na QNE. QNE é baseado na pressão padrão de 1013,2 HPA. Por que teve que chegar a essa conclusão de se fazer um padrão? Como eu te falei agora, nada garante quando você está aqui na QNH, na altitude, você está aqui, outra pessoa está lá e a pressão atmosférica é diferente lá, vai dar um erro nessa história toda. Então toda aviação se baseia, toda ela, tá? Se baseia nessa pressão padrão de 1013,2. Imagina-se que o nível do mar esteja nesse nível de 1013,2. Não importa se ele está acima ou se ele está abaixo. Todo mundo que vai estar voando vai estar baseado nisso, nessa 1013, entende? Então, todo mundo que estiver no ar vai estar na altitude correta. Vai estar lendo a altitude correta nos aparelhos, né? Aí, por exemplo, um avião que está chegando no aeroporto, ele pede a QNH. Aliás, quando ele faz contato com o aeroporto, o aeroporto passa para ele a QNH, que é a pressão atmosférica daquele momento. Ele vai ajustar lá para ele ter a altitude correta naquela região onde ele vai pousar. Entende? Mas aí é aviação, é outra coisa. No nosso caso, com relação a parapente, a QNE é a que é a mais utilizada a princípio. Por quê? Os vários, eles vêm com essa calibração padrão do 1013,2. Então a gente sabe, quando a gente está voando, nosso amigo está voando ali, que nós estamos na mesma altitude. Quando você está de altura, a gente fala de altitude. Estou a 2100. 2100, os dois estão a 2100 porque os dois vários estão calibrados, teoricamente, em 1013,2. Né? Então, com relação à aviação, está todo mundo em 2100. Né? Com relação à rampa, né? Vai depender da pressão atmosférica da região e tudo mais. Porém, existem integrados, vários equipamentos, que se baseiam no GPS. Tem alguns que podem se basear na questão barométrica, na QNH. Se ele estiver conectado na internet, por exemplo, tem agora os XCTrack tem essa opção, mas eu acho que é só no Pro que você consegue habilitar essa função da QNH. Ele vai pegar de algum lugar próximo, usando a sua localização GPS, vai pegar aquele dado da pressão atmosférica daquela região para fazer o cálculo. Aliás, em campeonatos, se eu não me engano, FAI1 já estão obrigando os pilotos a usarem esse tipo de referência, porque essa questão da altitude GPS estava dando muito erro, né? Ele pode dar em altitudes maiores ele pode dar um erro muito grande, e aí as pessoas podem, sem querer, romper o teto da prova, né? Porque geralmente colocam um teto na prova e aí poderia romper o teto da prova. Então os aparelhos mais avançados usam esses dados, quer dizer, eles buscam esses dados da QNH, que é a pressão naquele momento, naquela região, para fazer os cálculos. A maioria dos aparelhos, vamos pôr assim, um XCTrack num celular que não tenha barômetro, ele vai se basear pela altitude GPS. Tá? Então por isso que às vezes você vai ver diferença de altitude com o seu colega, por exemplo, que tem um XCTrack no celular dele que tem barômetro, vai dar uma diferença nessas altitudes. Talvez seja por esse motivo, tá? Porque um está se baseando por GPS, o outro se baseando por barômetro, pela QNH, talvez, se ele tiver o Pro. Se ele não tiver o Pro, é pela QNE, que é o 1013, que é o padrão. Entende? Então, você tem aí a altura, que é com relação ao chão, né? Muitas vezes dada pelo barômetro quando você zera ou quando ele zera sozinho, e na maioria das vezes com relação à rampa, em vários mais simples. Você tem a altura com relação ao chão,
nos integrados que tem um mapa e que usam localização GPS, porque ele tem um mapa lá dentro com a altura que vai te dar, né, com o relevo, melhor dizendo, que vai te dar a altura que você está, através de um cálculo aproximado, porque você está em movimento e pode ter um erro nisso, né? Ele não sabe para onde você está movimentando, ele imagina para onde você está movimentando e vai calculando e vai te dando essa relação. E em aparelhos mais avançados, né, de competição, usados em competição, vai ter essa opção daí para pegar a QNH, que é a altura com relação ao momento ali barométrico, para inserir esses dados para dar a altitude certa que você tá? Tem muita importância isso? Tem para quem compete e para quem tem espaço aéreo restrito, né? Para quem tem teto. Então tem que estar afiadinho para não furar o teto, para não entrar no espaço aéreo. Em competição pode custar pontos, pode custar desclassificação, pode custar um monte de coisa, né? A altura em si, com relação ao solo, né, a AGL, para que serve para a gente? Para a gente calcular planeio, né? O próprio aparelho muitas vezes calcula o planeio da vela, às vezes ele mostra um gráfico até onde você consegue chegar, e isso ele faz baseado na sua altura, que é FE, né, com relação ao solo. Então, baseado nessas informações, o próprio aparelho, são contas aí rolando o tempo inteiro, né? Vai conseguir trazer esses cálculos para você, né? Então essa discussão com relação à competição, com relação a que dado que usa, que não usa, tá fervendo lá na Europa. Aqui no Brasil não sei ainda como é que tá isso aí. O pessoal que corre campeonato aí pode me falar melhor, coloca aqui embaixo para a gente saber se já foi falado alguma coisa nesse sentido, né, de que FAI 1 só vai ser aceito utilizando a QNH, né, que é a altitude ali da região, ou não. Mas daí eu vou também aprofundar e qualquer coisa eu volto com esse assunto. Então você já percebeu, a altura é o que você está com relação ao chão. A altitude é com relação ao nível do mar. E o nível de voo é com relação à pressão padrão, né? Na aviação tem uma grande importância isso, porque em alguns momentos eles usam uma, em alguns momentos eles usam outra, durante o mesmo voo, para poder pousar no lugar certo. Supondo que ele saia de um lugar que a pressão está baixa e chegue num lugar que a pressão está alta, daria um erro. Então eles têm que se comunicar com a torre e inserir os dados certos para o piloto automático, por exemplo, fazer uma aproximação, ou mesmo o próprio piloto ter, quando não é visual o voo, ter a noção da onde está o chão, né? E por isso usa-se uma pressão padrão ali, certo? Eu acho que deu para entender. Eu sei que é confuso, eu sei que é difícil, mas daí qualquer coisa você reassiste algumas vezes isso daí, tá certo? Altura, altitude e nível de voo. Nos nossos aparelhos, o que é importante para a gente, muitas vezes saber a altura com relação ao chão, por causa de planeio, por causa de vários fatores. Durante um cross é importante para a gente ter essa questão da altitude, né? Ou nível de voo, né? A maioria dos aparelhos fazem essa questão de mostrar a altitude, né? Mesmo que ela seja QNH ali momentânea naquela região, mas você estando com referência com seus colegas é a mesma, né? E se for QNE baseado na pressão padrão, também é bom, porque vocês vão estar ali na mesma, mas mais sensível é para quando você tem teto restrito, que aí tem que ser baseado na QNH para estar certinho no baratinho. QNE e QNH, para estar certinho e não furar o teto durante o voo. Complexo, mas muito bacana. Um assunto interessantíssimo que vale a pena revisitar várias vezes aí. Vou ver se eu trago alguns gráficos para poder explicar melhor isso num próximo vídeo. Mas se você tem alguma coisa a acrescentar, achou interessante o assunto, se eu errei alguma coisa aqui, me corrija aqui embaixo, tá bom? E vamos trocando figurinha, porque esse assunto aqui é importante. Beleza? Dito isso, então, ó, se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo se você gostou, me segue no Insta e também a página Falando de Parapente. Também entra na loja para ver as novidades, sempre tem uma estampa nova, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu volto depois então, falando de parapente. Valeu!